E aí, galera do nono ano do Colégio WGS, tudo bem? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, tá aqui o vídeo de resumo do nosso conteúdo, beleza? Então, vou colocar na tela para vocês o nosso livro, para a gente acompanhar esse resumo, espero que ajude a vocês, beleza? Então, o primeiro item que eu quero chamar a atenção de vocês está na página 235 do nosso capítulo 13, que fala sobre a redemocratização na América do Sul. Então, basicamente, esse capítulo ele fala sobre a retomada da democracia aqui na América do Sul. Vários países tendo o fim desse processo de ditatorial, né? De ditaduras aqui. Então, na página 235, eu acho que eu acabei digitando errado ali, a gente vai falar sobre a abertura política aqui no Brasil. É óbvio, a Argentina teve sua abertura política também, o fim da ditadura, o Chile também teve, mas a gente vai focar um pouquinho no nosso território aqui. Então, basicamente, o que aconteceu foi um período de transição, né, em que nós estamos agora com o último presidente militar, que era o general João Batista Figueiredo, que se tornou o último presidente militar aqui do Brasil, né, que ele governou de 79 até o ano de 85, e foi responsável por essa condução do Brasil a essa democracia, vamos dizer assim, o retorno da democracia. Então, uma das coisas mais importantes que o Figueiredo fez em seu governo foi justamente o decreto da lei da anistia, né, que dava o perdão. Né? A palavra anistia é isso, significa perdão. Ele dava o perdão tanto a fugitivos e presos políticos, mas também, né, ela atingia todos os lados, também dava o perdão aos militares que cometeram também crimes. Então, assim, foi gente, vamos lá, apertar as mãos, bora esquecer os problemas, desavença. Beleza, matamos alguns? Matamos. Desaparecemos com alguns? Desaparecemos. Mas bora esquecer tudo isso, vamos sentar, vamos comer um cachorro quente, vamos, né, tomar uma Coca-Cola todos juntos. Basicamente isso foi a lei da anistia, né? Foi um perdão geral. E junto com a lei da anistia veio também a volta do pluripartidarismo. Ou seja, não existiam agora, não eram autorizados apenas agora 2 partidos, como no período da ditadura militar, onde nós tínhamos só o MDB e o Arena. Agora nós podemos ter vários partidos políticos. Então, essa possibilidade dá a chance para que nós venhamos a ter a fundação do Partido Popular, que é o PP, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Surge também nesse período o Partido dos Trabalhadores, né, que é o PT, que era um partido de sindicalistas da região do ABC paulista, né? E esses foram os itens mais importantes dessa abertura política no Brasil. Tivemos também eleições diretas para prefeitos, para deputado, para senador e também eleição direta para governador de estado, mas eleição para presidente ainda não era eleição direta. Ainda era feito de maneira indireta pelo colégio eleitoral ainda, era feito ainda pelos deputados desse colégio eleitoral. Então, por conta disso, a gente vai para a página 236 para entender então o que foi a campanha das diretas já. Então, basicamente, a campanha das diretas já foi uma emenda constitucional que foi proposta, né, foi apresentada no Congresso Nacional, para que houvesse a possibilidade da escolha do presidente na eleição de 1985, para que essa escolha fosse feita pelo povo, né, eleito diretamente e não indiretamente, como estava programada para acontecer. Bom, houve uma grande mobilização, marchas populares de todas as partes do país se dirigiram para Brasília para pressionar durante a votação dessa emenda constitucional, mas o que aconteceu foi o seguinte: houve uma manobra do governo, na qual, para uma votação, para uma aprovação, é necessário que exista a metade mais um de participantes dessa eleição, para que a votação seja considerada válida. E o que aconteceu foi justamente um número recorde de faltas, de abstenções de deputados que não estiveram presentes para fazer a votação dessa emenda. Então, dentro da Câmara, a votação passou, mas ela não tinha
o mínimo necessário, né, para que ela pudesse realmente ser validada. Então, o fato real é que ela acabou não sendo aprovada. Então, as eleições de 85 continuaram acontecendo, feitas por um colégio eleitoral, e haveria a escolha novamente, de forma indireta, para presidente do país. Outro item que eu quero falar com vocês é a respeito da Constituição de 1988. Galera, o Brasil já teve inúmeras constituições, vocês vêm estudando ao longo da história, principalmente ali a partir do 7º, 8º ano, quando vocês conhecem um pouco mais da história do Brasil, a independência do Brasil. Então nós tivemos uma primeira Constituição que foi outorgada, né? Já falei com vocês na sala de aula sobre isso. A outorga é quando você faz uma lei valer de acordo com a sua vontade, você impõe que seja assim que ela funciona, que ela está do jeito que você quer, enquanto que o promulgar é você colocar ela sob votação, para que a maioria defina se aquilo que está sendo proposta é ou não é interessante para a sociedade. Então, finalmente, no ano de 98, né, nós vamos ter a aprovação de uma Constituição que vai ser promulgada. Vamos lá. Por que eu estou falando assim, finalmente promulgada? Porque houve constituições anteriores que foram também promulgadas, elas foram votadas. Mas, dentro dos participantes, a grande maioria, ou se brincar, todos, eram ligados ao governo. Então, querendo ou não, o texto só falava aquilo que era de interesse do governo. Em 1987, 88, né, a Assembleia Nacional Constituinte de 87 e a aprovação no mês de outubro de 88, ela justamente vai ter a presença de deputados que vão ter essa liberdade, né, de poder discutir com a sociedade itens importantes. Então haverá uma participação da sociedade na elaboração dessa Constituição. Então vamos ter de fato uma Constituição cidadã. Ela fica conhecida como Constituição Cidadã, justamente por ter essa participação e colaboração da sociedade brasileira. Então nós temos essa Constituição. E dados importantes dessa Constituição é que se ganham direitos que antes não existiam. Os indígenas, por exemplo, passam a ter muito mais dispositivos de proteção dentro dessa Constituição, coisas que não existiam em constituições anteriores. Nós vamos ter aí, por exemplo, o abono de férias, vamos ter 13º salário para aposentados, seguro-desemprego, coisas que não existiam até então, que vão surgir justamente nessa nova Constituição de 1988. Outro item importante aqui que eu queria falar com vocês está na página 248 do nosso livro, que agora a gente vai pular já para o nosso capítulo 14. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre Guerra Fria, né? A gente já vem estudando, já viu no terceiro bimestre, mas agora eu vou falar um pouquinho mais ali do trecho final dessa Guerra Fria, que é justamente o processo da desestalinização da União Soviética. O nome é até difícil, desestalinização. Quando o Joseph Stalin morre, ali no ano de 53, Stalin já vinha numa liderança desde 1922, quando Vladimir Lenin morre e Joseph Stalin assume a liderança do Partido Comunista lá na União Soviética. Então, desde esse tempo, o Stalin vem liderando a política do país com mãos de ferro, né, impondo a sua política. E a questão é que essa política não era tão cordial assim, ela era violenta, né? Ela se fazia valer de perseguição, de tortura, assassinato, entre outras coisas, né? O próprio Stalin era visto praticamente como um deus, né? Vamos dizer assim, né? Existe um culto da personalidade do Joseph Stalin. Então, quando ele morre, inclusive, o corpo dele é embalsamado e levado ao mausoléu, o mesmo mausoléu que guarda o corpo de Vladimir Lenin e representa tanto essa revolução russa. Mas quando o Nikita Khrushchev, que é quem assume a liderança do Partido Comunista, ele denuncia esses crimes cometidos por Joseph Stalin,
a União Soviética passa a tentar se afastar de tudo o que pudesse associar, né, essa presença de Joseph Stalin. Então é por isso que esse processo vai ficar conhecido como a desestalinização da União Soviética. Então haverá mudanças políticas, haverá uma mudança de comportamento, haverá uma tímida aproximação da União Soviética com os Estados Unidos, ou pelo menos tímidas tentativas, né? Inclusive é com Nikita Khrushchev que pela primeira vez um líder da União Soviética vai até o território dos Estados Unidos. Haverá uma colaboração entre ele e John Kennedy, então presidente dos Estados Unidos ali nos anos 60. Enfim, haverá uma completa mudança nesse paradigma político, nesse comportamento político da União Soviética. Mas os anos vão se passando, a União Soviética ela vai ter um processo de crise que vai se aprofundando no decorrer dessa segunda metade do século XX, nos anos 60, nos anos 70. A economia vai cada vez mais decaindo, a tecnologia, a ciência, e vão chegar os anos 80 numa condição muito, muito desfavorável. Ela perde, né, a corrida espacial no final dos anos 60. As consequências para a União Soviética são bem devastadoras dos resultados do avanço dessa chamada Guerra Fria. Então, com isso, a gente vai chegar na eleição do Mikhail Gorbachev. Então, nós vamos na página 251, porque na página 251 a gente vai conhecer um pouquinho da política que o Mikhail Gorbachev adotou na União Soviética, que são justamente duas, a perestroika e a glasnost. Então, entendam de maneira clara. A perestroika é reestruturação da economia. Ela significa uma reestruturação política, uma abertura política, uma abertura econômica. Significa que a política da União Soviética vai tentar mudar, né, esse sistema econômico, tentar tornar ele mais eficiente, mais produtivo, dar mais liberdade às empresas, estimular, né, o investimento no território da União Soviética. Tudo isso é uma maneira de tentar resgatar economicamente a importância da União Soviética. Enquanto que a glasnost é a transparência política, é justamente deixar claro o que a União Soviética está fazendo, não sair de trás da chamada cortina de ferro que cobria o leste europeu, né, na qual não se sabia nada do que acontecia no território da União Soviética, que fez com que fosse tão importante a figura dos espiões, né, para poder saber informações e tal. Então, a União Soviética vai tentar fazer essa abertura. E essa abertura vai ser estimulada ainda mais devido ao acidente da usina nuclear de Chernobyl, que vai acontecer em 86, né? E isso vai mostrar o quanto que era importante a União Soviética agora se mostrar aberta, né, para o mundo, ser transparente com tudo aquilo que acontece, porque basicamente não foi o que foi feito, não foi a política, né, de transparência que foi adotada quando o acidente aconteceu. Então talvez os efeitos desse acidente pudessem ser até menores do que foram, né, caso a União Soviética já tivesse essa política de abertura, de transparência em relação a tudo que acontecia no seu território. Mas enfim, esse acidente acabou sendo uma lição, né, de que já tinha dado o que tinha que dar, né? Tinha chegado ao limite já esse mundo fechado da União Soviética. Enfim, então eu vou para a página 253 para a gente finalizar, porque basicamente a União Soviética ela vinha tentando havia uma tentativa de resgate da União Soviética ao longo dos anos 80, tentando recuperar a economia, tentando recuperar a política, tentando trazer transparência, tentando trazer investimento. É como um grande carro com pneu murcho e sem combustível, e você tentando empurrar na ladeira. Você vai precisar de muita ajuda para conseguir empurrar, mas você não vai conseguir ir muito longe. E foi justamente o que aconteceu com a União Soviética. Ela tentou e não conseguiu ir muito longe. Então começaram a surgir movimentos separatistas. Para piorar a situação, houve uma eleição na Rússia
e foi eleito o presidente Boris Yeltsin, que ele era um antigo dirigente comunista, mas que ele era favorável a mudanças mais radicais, né? Então ele acabou sendo escolhido como presidente da Rússia, e uma das primeiras ações que ele vai fazer é justamente retirar a Rússia do bloco da União Soviética. Ela vai se retirar da União Soviética, ela vai fundar uma espécie de associação, na verdade ela vai chamar isso de comunidade, é a SEI, Comunidade dos Estados Independentes. E quando ela cria essa comunidade, quando ela sai da União Soviética, ela acaba levando junto com ela outros países que também já estavam ali já ansiosos por essa saída da União Soviética. Então ela meio que vira um grande incentivador, um grande exemplo de que era possível abandonar essa União Soviética. Então a Bielorrússia sai, a Ucrânia sai, entre outros países também vão saindo. Então isso vai fazendo com que a União Soviética vá se desmoronando, vai se desmontando. Já vai ter acontecido a queda do Muro de Berlim, né, que é um dos grandes símbolos do fim dessa União Soviética, do fim da Guerra Fria. Então o Mikhail Gorbachev não aguenta essa pressão, ele acaba renunciando à liderança do poder no Partido Comunista, e logo em seguida esse Partido Comunista, a União Soviética, acaba deixando de existir. Então assim, a gente tem o fim da União Soviética e agora uma hegemonia única e exclusiva capitalista, né, vinda com os Estados Unidos da América. Então basicamente, gente, é esse resumo que eu queria fazer para vocês, é esse conteúdo que eu queria apresentar. Espero que ajude vocês na avaliação. Desejo mais uma vez para vocês, conforme eu falei em sala de aula, que vocês tenham um ensino médio maravilhoso. Para aqueles que permanecerem na escola, que vocês conheçam profundamente o professor Léo, vejam a boa pessoa que ele é, o excelente professor que ele é. Desejo sorte a todos vocês. Se precisar de ajuda para alguma coisa, não tenham vergonha, podem me procurar, eu vou estar no outro bloco, mas estarei lá disponível para vocês lá, bater um papo, tirar dúvidas, o que eu puder ajudar. Foi uma grande satisfação ser o professor de vocês nesse 9º ano. Que pena que foi apenas um ano, né, com vocês, como eu vim substituindo o professor Pedro, que também é muito difícil substituir o Pedro. Tem nem palavras para qualificar o Pedro, tanto que ele é um excelente professor. Então fiquei com essa missão difícil de substituir e acabei passando só esse ano com vocês aí. Mas valeu demais conhecer cada um de vocês e vou guardar cada um de vocês no meu coração. Então desejo um excelente 2022 para vocês e muita saúde, muita paz e principalmente boa sorte nessas provas que vocês vão fazer agora. Beleza? Um abraço para todos. Tchau, tchau.